Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 4, Estudo 40, volume 4, trechos 77 e 78. O primeiro é do dia 30 de julho de 1901. Título: Veja o mundo e como a maioria são cegos. Encontrando-me em meu estado habitual, o bendito Jesus me transportou para fora de mim mesma, no meio de muitas pessoas. Que cegueira! Quase todos eram cegos. Uns poucos de vista curta, apenas um que outro se notava, como o sol no meio das estrelas, de vista agudíssima, todo concentrado no sol divino. E esta vista lhe era concedida porque a tinha fixa na luz do Verbo humanado. Jesus, compadecendo-se de tudo, me disse: Minha filha, como arruinou ao mundo a soberba! Chegou a destruir essa pequena luz de razão que todos levam consigo desde que nascem. Mas deve saber que a virtude que mais exalta a Deus é a humildade, e a virtude que mais exalta a criatura diante de Deus e diante dos homens é a humildade. Dito isso, desapareceu. Mais tarde regressou todo angustiado e afligido e acrescentou: Minha filha, estão para acontecer 3 terríveis castigos, e como um raio desapareceu sem me dar tempo de lhe dizer uma palavra. Então Jesus mostrou, para ela, transportando ela para fora dela, da alma, a alma saindo do corpo, levou ela no meio de muitas pessoas. E ela via todos muito cegos, Quase todos eram cegos, Que visão interessante, Uns poucos de vista curta, conseguiam enxergar um pouquinho. Apenas um que outro se notava como o sol no meio das estrelas, que tinha vista agudíssima, todo concentrado no sol divino, e esta visão lhe era concedida porque a tinha fixa na luz do Verbo humanado. Jesus, compadecendo-se de tudo, me disse: Minha filha, como se arruinou o mundo a soberba. Então, a cegueira que os homens têm hoje em dia, o fruto é a soberba, como Jesus está dizendo, É a soberba. Então, a soberba, o que a gente pode dizer da soberba? É aquele sentimento que o ser humano acredita que ele é a solução, Que ele em si mesmo encontra a solução para todos os problemas. E que ele consegue, se ele quiser, desenvolver as soluções que ele precisa. E se basta a si mesmo. E por causa disso, como ele não se basta a si mesmo, e ele precisa imensamente da ajuda de Deus a cada passo, então ele é um cego, que não enxerga, porque não pede ajuda de Deus, porque não olha como esse único que olhou ali, todo concentrado no sol divino, que é pela visão divina. E que esse que tem a visão agudíssima, qual a diferença dele com os outros? Ele vê que ele não é nada em si mesmo, e por causa de Jesus, do Verbo humanado, ele entende as circunstâncias da sua vida. Então, pela visão que ele tem, pelo conhecimento que ele tem sobre Jesus Cristo, é que ele consegue entender o que é a vida aqui na Terra. Então, a vida aqui na Terra depende de Jesus, depende do nosso Salvador, daquele que deu a vida por cada um de nós. Ele abriu o caminho para uma vida aqui na Terra. Se estamos hoje respirando, comendo, bebendo, trabalhando, fazendo qualquer coisa, é graças a Jesus. Então, ele é a fonte da vida. Então, se a gente tem alguma visão agudíssima, tem que estar concentrada nele. Por meio dele que nós vamos enxergar as coisas. Mas quem não tem essa visão e acha que a si mesmo consegue, que por si mesmo consegue resolver tudo, não precisa de Jesus, não precisa de um Salvador, não precisa desse elo divino, não precisa de Deus, essa pessoa não enxerga um palmo à frente do nariz, Porque a vida toda nossa depende da ação de Deus. É Deus quem proporciona, com sua divina vontade, divina providência, todas as coisas que nos acontecem. Deus é quem dirige a nossa vida. Deus é quem nos leva a todos os passos que damos. E sem conseguirmos enxergar Deus, se nós não vemos Ele, não vemos a pessoa de Cristo, que é o modelo, que andou nesta terra e ensinou-nos o caminho, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente não vê Jesus, nós não enxergamos absolutamente à frente, nada à frente. Porque a nossa vida só tem sentido se for vista pela visão, guiada pela luz divina, pelo sol de Deus. Sem Deus, a gente não tem visão nenhuma do que estamos fazendo.
né, e ficamos apegados às coisas na Terra com uma visão muito curta, né? Por exemplo, eu estou passando por uma circunstância de emagrecimento, né? Estou lutando para emagrecer. Jesus tá me trazendo uma circunstância em que eu nunca imaginava na minha vida eu viver, né? Eu estou vendo que o único jeito de eu perder, né, a barriga que eu tenho muito grande mesmo, essa gordura que eu tenho é só com jejum, e jejuns longos. Então, nesse exato momento, eu estou tentando fazer um jejum de 20 horas, para vocês terem uma ideia, né? E tem uma mulher que ela é nutricionista e ela guia um grupo de pessoas que fazem jejuns de 48 horas. Então, para poder realmente secar a gordura, é o único jeito mesmo de entrar em cetose, que daí é quando o seu corpo se alimenta da gordura estocada no corpo. É o único jeito de emagrecer, né? Pelo que eu percebi, né? Eu não vi outra forma, né? Todos os nutricionistas estão indicando, todos os médicos estão indicando o jejum como meio de emagrecimento. Eu já emagreci, graças ao jejum, esse jejum, 2 quilos essa semana. Então, eu vejo que realmente é uma solução mais rápida e que eu preciso que seja rápido, porque para mim continuar na motivação, né? Se não for rápido, eu vou perder a minha motivação, porque é muito cansativo ficar procurando comida para fazer, é muito cansativo, né? E caro ficar saindo para comprar os ingredientes para as coisas. Ontem eu queria fazer um bolo e eu tinha já comprado ontem mesmo alguns ingredientes que eu achei que era necessário para o bolo. Quando eu cheguei em casa, vários bolos que eu queria fazer, né? Eu precisava do óleo de coco e eu não tinha, e nem aqui perto de casa, não sei onde vende. Então, eu fiquei sem condições, eu tive que colocar creme de leite na receita e nem sei se isso serviu. Mas é o que eu fiz, que é uma gordura, né? E aí, tentei, né? Deu certo, eu consegui. Agora, com o jejum, eu quase que não preciso comer. Eu preciso, né? Então, depois que eu comecei a fazer jejum, eu não estou comendo muito, como eu estava comendo semana passada, né? Que eu estava fazendo a dieta de desintoxicação, seguindo as prescrições ali da nutricionista. E eu, né, estava comendo muitas coisas. Essa semana, por causa do jejum, eu já economizei muito. E tive que até congelar alguns alimentos que eu comprei, né? Alguns legumes eu congelei para não estragar, porque já parei, né, de diminuiu a necessidade de comida. Então, e eu estou conseguindo fazer. Eu consegui fazer durante 2 dias a dieta de 16 horas, né? E daí eu fico sem café da manhã e só como almoço. E depois o jantar, o lanche e o jantar. E hoje eu parei às 3 horas da tarde para começar o jejum. E aí vou até amanhã às 11, se Deus me ajudar, para poder dar 20 horas de jejum. E aí isso vai me queimar muitas calorias. Então, por que eu estou dizendo isso sobre mim? Porque eu acredito plenamente, né, que se eu não coloco Jesus nisso, eu não vou ver Jesus. Eu só vou ver eu me esforçando e fazendo o jejum e não vou ver Jesus. E a maioria das pessoas são cegas dessa forma. Elas fazem as coisas, né, e acreditam que por si mesmas elas conseguiram fazer, sem a ajuda de ninguém. Mas eu sei que eu não consigo fazer sem a ajuda de Jesus. Então, é Jesus que está me guiando, é Jesus que está me orientando, é Jesus que me dá forças, é Jesus e a divina vontade que está me pedindo, é por causa de Jesus. Eu falei para ele, Senhor, eu vou fazer. O Senhor quer que eu realmente seque a minha gordura, né? O Senhor quer realmente que eu me emagreça, né? Que eu estou doente, que eu, né, melhore a minha qualidade de vida. Então, por causa de você. Então, a minha visão é por causa de Jesus. Então, eu até falei com Jesus, que lindo, né, Jesus? O Senhor ficava também desse jeito, muito tempo sem comer. O Senhor ficou 40 dias, então, em cetose, né? Ficando sem comer. Então, assim, o Senhor está me levando a fazer sacrifícios. Aí a moça até falou assim que para a gente aumentar a cetose do corpo, seria bom tomar um banho gelado. Então, olha só, elas entram, né? Elas já moram lá nos Estados Unidos e já tem um lugar frio. E elas saem no frio para poder aumentar o corpo cetônico no corpo, né? Para aumentar as células, né? E o efeito de cetose que faz se alimentar mais ainda a gordura. Então, que na hora que fica com frio, o corpo treme, ela tem que chegar, chegar ao ponto de você tremer de frio. E elas começaram também a fazer banhos com gelo, colocando gelo na banheira. Mesmo sendo frio lá, elas entram num banho gelado até ficar tremendo, 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 a boca tremendo, e depois elas saem, porque daí o efeito vai estar mais forte
para emagrecer. Então, e aí já falei para Jesus, olha só, são sacrifícios de mortificações que os santos faziam, né, que São Francisco de Assis fazia para se mortificar. Ele ficava também, né, tomando essas, né, ficando no frio, né, de gelo, e essas mulheres fazendo esse sacrifício de 2 dias de jejum e ainda fazendo esses sacrifícios todos. Então, é muito interessante, né? Aí eu fiquei conversando com Jesus sobre isso, né? E aí é por causa de Deus que eu estou fazendo todo esse sacrifício. É por causa de Jesus. Eu não tenho nenhum outro motivo, gente. Não tenho. Ah, mas você vai ficar bonita. Não tem esse motivo de ficar bonita. Meu marido me ama do jeito que eu sou. Eu não preciso emagrecer por causa do meu marido, né? E também não ligo pro espelho mais. Eu me aceito como eu sou. Eu não tenho problema de ser gordinha, porque eu já me acostumei. Mas eu, por causa de Jesus, porque vem na minha mente o pensamento, eu quero que você faça esse processo todo, eu quero que você faça. Então, em Jesus eu vejo a visão, né, essa visão de que é um caminho para o céu e que isso vai me fazer conquistar para a divina vontade, né? Esses dias eu estava ouvindo uma coisa que Jesus fez, eu fiquei muito triste, mas foi importante eu ter visto um vídeo onde o rapaz pegou um pedaço de outro vídeo da Pietra Bertolazzi, católica, dizendo que o gordo, a pessoa gorda, não, é, não consegue passar credibilidade. Então, aí eu vi que eu fiquei muito triste porque ela fez isso, né? Porque ela falou isso, que a pessoa gorda não passa credibilidade. Então, isso é muito triste, muito. Tanto que ele falou que vários padres questionaram isso que ela disse, pessoas questionaram isso que ela disse. E é muito injusto. É muito injusto isso que ela falou, porque isso não impede que uma pessoa seja credível, né? Isso não impede. Tanto que o padre falou, o padre José Eduardo, ele é bem gordo e ele é um dos melhores nesse Brasil, né? Um padre excepcional. Então, é muito triste uma pessoa disser isso, mas eu vi esse vídeo e eu falei para Jesus, por ti, então, eu vou ficar magra, por ti eu vou emagrecer, por ti eu vou ficar melhor, para poder eu ser, né, credível, para que eu passe credibilidade quando eu falar da divina vontade para as pessoas. Quando eu falar da divina vontade, do que quanto a divina vontade mudou a minha vida, com certeza, se eu estiver magra, eu vou passar, infelizmente, é uma realidade, vou passar credibilidade. Algumas pessoas só ouvem os magros, só dão credibilidade para pessoas magras. Então, por amor à divina vontade, realmente vale a pena fazer esse sacrifício todo. Mas é por causa de Deus, é porque é a divina vontade me pedindo. Claramente, eu não tenho dúvida nenhuma que é ela. E eu estou fazendo todo esse processo com muita ajuda de Deus, né? Ele está me ajudando muito, Nossa Senhora, está me ajudando muito. Eles são os meus modelos nessa hora. Toda vez eu olho para Jesus nisso, em fazer o jejum que ele fez, 40 dias de jejum. Muitas noites ele ficava sem comer nada, né? Então, os alimentos que ele comia eram muito, muito pouco mesmo. Então, eu vi assim que eu e Jesus, né? Nossa Senhora também, que era bem, né, magrinha, sempre bem. Então eu imaginei que ela deve ter passado por muitos momentos sem comer nada, sem ter vontade de comer. Então, assim, eles são os meus modelos, né? E eu estou fazendo isso por amor a Jesus. É um milagre. Eu nunca poderia imaginar que eu conseguiria fazer o que eu estou fazendo. Mas com Deus é possível. Quando você acredita, né? É igual quando eu disse, com conhecimento, entendendo o que acontece no corpo, que o único jeito real de emagrecer, infelizmente, é o jejum. Não tem outro jeito. Mas só que tirar a fome, ou ficar com fome, eu não estou ficando, graças à ajuda do meu irmão, que foi usado por Deus, para me dar um sal, né, chamado sal de Mossoró. E eu estou tomando a água com esse sal, né, direto, essa água, né, tem que tomar no mínimo 3 litros de água por dia. E a água com esse sal está me alimentando, porque ela hidrata, né, essa água com sal, ela tem minerais que repõem todos os minerais do corpo. Então, ela é uma hidratação. Então, é como se eu tivesse com dengue, por exemplo, e aí me proibissem de comer comida, mas eu posso beber água o dia inteiro e ficar nutrida com o soro, né? Com o soro que eu estou tomando, praticamente um soro caseiro, que é essa água, e ela tá tirando totalmente a minha fome, totalmente tranquilo, tô fazendo. Então, Deus, ele é maravilhoso, ele vem em seu auxílio para cuidar de você. Então, por que eu tô dizendo toda essa experiência minha? Porque é importante visualizar
que por Deus, quando você vê Deus, o sol divino, você tem uma visão agudíssima, enxerga longe, enxerga o motivo que em Deus você está fazendo todas as coisas. E quando se tem Deus na equação, você não volta atrás. Não tem como desistir disso, né? Não tem como separar esse avanço que você está caminhando, porque você tem um motivo muito maior, um propósito muito maior do que você mesmo. Mas quantas pessoas são cegas e fazem o mesmo processo que eu estou fazendo, mas pensando só em si mesmas? Eu consegui. Eu sou poderosa, eu que sei, eu que consigo, foi eu que, né, que descobri isso. Ah, foi eu que emagreci sozinha, foi eu que inventei isso, eu que não, é Deus. As pessoas que eu ouvi, os vídeos que eu vi foram todos encaminhados e direcionados para mim por Jesus. Por Jesus, graças a Deus. E eu tenho certeza, né? Então, o mundo com essa soberba, aí eu fiz, eu consegui, né? Chegou a destruir essa pequena luz da razão que todos levam consigo desde que nascem. Mas deve saber que a virtude que mais exalta a Deus é a humildade. É você falar, eu sou um nada e Deus é tudo em minha vida. Ele é o motivo de eu estar fazendo as coisas. Por causa dele é que eu vou conseguir. Ele me ajuda, ele é minha força. Então, a humildade de se colocar como nada e Deus ser o motivo de todas as coisas. Ser o motivo e a fonte de toda a luz, de toda a ajuda, de toda a força que você exerce. Então, a virtude que mais exalta diante de Deus é a humildade, né? E perante os homens. Então, temos que ser humildes e não ficar em nós mesmos. Ah, mas eu não preciso emagrecer, eu já estou boa assim mesmo, Deus já me deu um marido que gosta de mim do jeito que eu sou. Não, isso aí é soberba, é orgulho. Se Deus está me trazendo a possibilidade e quer que eu realize esse milagre com Ele, esse milagre vai acontecer, vai ser realizado, como já está acontecendo, né? Desde quando eu comecei, né? Eu já emagreci, né, uns 7 quilos, mas só que essa semana, 2 quilos. Eu fiquei muito feliz com o resultado, né? 2,5 quilos, na verdade. Então, Deus está realmente me ajudando muito. Então, um outro trecho é o 3 de agosto de 1901. A alma que possui a graça tem poder sobre o inferno, sobre os homens e sobre Deus. Esta manhã, meu adorado Jesus não vinha e, depois de muito esperar, veio a Virgem Mãe, conduzindo-o quase à força, mas Jesus fugia. Então, a Virgem Santíssima disse-me: Minha filha, não te canses de lhe pedir, mas se inoportuna, porque este fugir que faz é sinal de que quer enviar algum castigo. Por isso, foge da vista das pessoas amadas. Mas tu não te detenhas, porque a alma que possui a graça tem poder sobre o inferno, sobre os homens e sobre o próprio Deus. Porque, sendo a graça parte do próprio Deus, possuindo a alma, não tem talvez o poder sobre o que ela mesma possui? Então, depois de muito esperar, obrigado pela mãe rainha, e inoportunado por mim, ele veio, mas com um aspecto imponente e sério, de modo que não me atrevia a falar. Não sabia como fazer para lhe tirar aquele aspecto tão imponente. Pensei em começar a falar com disparates e eu disse: Meu doce bem, amemo-nos. Se não nos amamos nós, quem nos deve amar? E se você não se contentar com o meu amor, quem será capaz de te contentar? Ah, me dê um sinal certo de que está contente do meu amor. De outra maneira eu desfaleço e morro. Mas quem pode dizer todos os disparates que eu disse? Eu acho que é melhor ignorá-los. Mas com isso parece que eu consegui tirar aquele ar imponente que ele tinha. E ele me disse: Só estarei contente do teu amor quando este superar o rio da iniquidade dos homens. Por isso pensa em aumentar teu amor, porque assim mais estarei contente de ti. Uau, né? Não é fácil não, hein? Jesus ajuda nós a aumentar o nosso amor por ti, né? A ponto do Senhor não enxergar, né? Não enxergar, não precisar enxergar a iniquidade dos homens, né? Mas a divina vontade traz esse amor, né? Que a gente vai demonstrar para Jesus. Pela ação da divina vontade, o amor que a divina vontade deposita em nós é o mesmo amor de Deus. E nós temos o poder sobre Deus e Ele só olha para nós. Ele olha para o nosso amor na divina vontade por Ele, os atos que nós fazemos por Ele, por causa dele, e Ele não olha para a iniquidade dos homens. Se a gente fica firme, né, na divina vontade, fazendo os atos, Ele fica só com o olhar voltado a nós. É o que Ele disse no livro do céu. Então, nós temos que continuar, né? E aí a Nossa Senhora pede para ela que não canse de pedir. Seja inoportuna, vai lá encher o saco dele, porque ele está querendo fugir, é porque ele está querendo enviar o castigo. Então, vamos fazer de tudo para que ele volte a olhar para nós aqui, né? Porque a alma que possui a graça tem poder sobre o inferno, sobre os homens e sobre o próprio Deus. Então, se a graça é parte do próprio Deus, se você possui a graça, você acaba tendo poder sobre o que ela mesma possui, que é Deus.
Então, se você é cheio da graça, você consegue convencer a Deus, né? E falar com Deus e trabalhar ali para que ele possa mudar de ideia. E aí ele veio, né? Mesmo assim, ele veio muito sério, imponente, sério, nervoso. E ela começou a falar de amor, e ele melhorou. E nós queremos também falar a ele, nós chamamos, Senhor, nós chamamos e vamos nos amar mais e mais. Nos ajude a aumentar o nosso amor por Ti na divina vontade. É o que nós queremos de todo o nosso coração. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Vejo o mundo e como a maioria são cegos. Vê o mundo e como a maioria são cegos. Livro do Céu, volume 4, 30 de julho de 1901. Encontrando-me em meu estado habitual, o bendito Jesus me transportou para fora de mim mesma, no meio de muitas pessoas. Que cegueira! Quase todos eram cegos. Uns poucos de vista curta, apenas um e outro se notava como o sol no meio das estrelas, de vista agudíssima, todo concentrado no sol divino. E esta vista lhe era concedida porque a tinha fixa na luz do Verbo manado. Jesus, compadecendo-se de tudo, disse-me: Minha filha, como arruinou ao mundo a soberba, chegou a destruir essa pequena luz de razão que todos levam consigo desde que nascem. Mas deve saber que a virtude que mais exalta Deus é a humildade, e a virtude que mais exalta a criatura diante de Deus e diante dos homens é a humildade. Dito isto, desapareceu. Mais tarde regressou todo angustiado e afligido e acrescentou: Minha filha, estão para acontecer 3 terríveis castigos. E como um raio desapareceu sem me dar tempo de lhe dizer uma palavra. As imagens que Jesus mostrou, né? Interessante para ela, né? Que ela via que todo mundo era cego. Alguns de vista curta e outros que viam muito bem, que era quem estava concentrado na luz do Verbo divino, que estava com Deus, que estava em Deus, olhando só para Deus. E aí ele vem e fala sobre soberba e humildade, né? O que tem a ver, né? Ele mostra as pessoas cegas, ele mostra que quase todo mundo é cego, e quase todo mundo é cego, uns de vista curta e outros que, né, de vista agudíssima. Aí Jesus vem falar da soberba. Interessante, né? Quer dizer, então, que o humilde, a soberba faz a gente achar assim, eu sou algo sem Deus. Eu posso fazer, eu sou alguma coisa. Eu posso. Então, a pessoa não reconhece o seu nada, não reconhece Deus como criador e a pessoa como criatura. Então, ela se coloca num trono e quer reinar. Ela quer ser alguma coisa. E aí fica cego. Fica cego. Mas o humilde que se deixa modelar por Deus, que se deixa que vive no propósito que foi criado, né? Ser uma morada divina, que vive com a vontade divina, isso, né? Se a pessoa se abaixa, né? Fica no nada, no nada. E Deus é que é tudo. Deus é tudo. Então não tem nenhuma soberba, é só o que Deus quer, eu não sou nada, Deus é tudo. E é só o que Ele quer, eu não tenho razão, eu não tenho opinião, é só o que Deus pensa. Então eu fico fixa olhando para Deus, fixa na luz do Verbo manado. Então a vista é agudíssima, que é a própria vista de Deus. E isso é viver na humildade, sendo criatura. Você fica no seu devido lugar de criatura e se deixa instruir totalmente em todos os atos, em todos os momentos, pelo Criador. E a sua vista é agudíssima, porque você está sempre olhando em tudo que você vai fazer, você quer a instrução divina, a luz divina. E não você com sua opinião e com o que você acha na sua soberba, e você acha que você é alguma coisa, que você pode se instruir os outros e saber o que fazer e saber decidir tudo, e saber o que é bom e o que é mal. É a proposta do pecado. Serei como Deus, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Então, você que vai ter o conhecimento, e é você que vai decidir agora o que é o bem, o que é o mal, eu vou saber de tudo.
Humilde, não, eu não quero, eu fico fixa na luz de Deus. E aí a vista é agudíssima, porque é só Deus que está me instruindo, que está me mostrando o que fazer, o que pensar. O que pensar, eu tomo os pensamentos de Deus, eu quero pensar como Deus, de modo divino. E ver as coisas como Deus vê. Então você vê, uau, a gente enxerga tudo de uma forma assim, abrangente demais, você não é cego. Você tá conseguindo enxergar o que ninguém tá vendo. Você tá enxergando lá na frente, tem uma situação assim, às vezes acontece uma situação difícil em casa, na sua vida, alguma pessoa fica doente. Quem é cego fica desesperado, porque não tá vendo nada, você tá vendo a doença, você tá vendo ali o resultado do câncer, né? Igual meu pai tá com câncer na próstata. Se eu for cega, eu vou ver ali só desespero, só motivo para desesperar e para chorar. O resultado, só vejo o resultado ali, câncer na próstata. Mas eu não sou cega, então eu vejo muito além desse resultado, eu vejo muito além da realidade que está acontecendo. Eu vejo a eternidade, eu vejo com os olhos de Deus e eu consigo olhar para essa situação e ver só bem. Para você olhar para uma situação de um câncer no seu pai e enxergar o bem daquela situação, enxergar os propósitos de Deus, você tem que ter a vista aguda. A vontade humana deixa a gente na soberba e você fica cego. Você só vê trevas e dificuldades e tudo mais. Mas se você vive na luz, você vai ver o bem ali. Você não vê só o exterior, você vê além, muito além. Quem vive nas trevas, na cegueira, só vê a casca das coisas. Quem vive na luz, vê o bem da cruz. Quem consegue ver o bem no sofrimento não pode ser cego. O cego, ele só vê a casca da cruz. Agora, com a vista agudíssima que Deus dá pra gente, que é Ele mesmo em nós, você vê a doçura, o bem do sofrer. Então, é muito diferente, né? No volume 478, a alma que possui a graça tem poder sobre o inferno, sobre os homens e sobre Deus. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha, e depois de muito esperar, veio a Virgem Mãe, conduzindo-o quase à força. Mas Jesus fugia, meu Deus. A Virgem Mãe conduzindo Jesus quase à força, mas Jesus fugia. Então a Virgem Santíssima disse-me: Minha filha, não te canses de lhe pedir, mas ser inoportuna, porque este fugir que faz é sinal de que quer enviar algum castigo. Por isso foge da vista das pessoas amadas. Olha só. Mas tu não te detenhas, porque a alma que possui a graça tem poder sobre o inferno, sobre os homens e sobre o próprio Deus. Porque sendo a graça parte do próprio Deus, possuindo a alma, não tem talvez o poder sobre o que ela mesma possui? Interessante, né? Jesus estava fugindo da Luísa porque ele queria derramar muitos castigos. E a Nossa Senhora veio, né, intercedendo para poder aplacar a justiça e trazendo Jesus quase à força e falando para Luísa pedir, implorar para aplacar a justiça. Que a alma que possui a graça tem o poder sobre o próprio Deus. Porque é o próprio, a graça é parte dele. Ainda está no volume 4, né? Ela está falando da graça, não está falando da divina vontade, mas a Luísa tinha essa missão, né? Essa missão de ser vítima, de se colocar diante da justiça divina e aplacar a justiça, para não cair tanto castigo na terra. E aí a Nossa Senhora falando para ela ser até inoportuna. Fala mesmo, não insiste, porque ele está fugindo de você porque ele quer castigar. Foge das almas, das pessoas que o amam, porque sabe que elas vão desarmar a justiça. E ele vai derramar menos castigos. Então, depois de muito esperar, obrigado pela mãe rainha e importunado por mim, veio, mas com um aspecto imponente e sério, de modo que não me atrevi a falar. Não sabia como fazer para lhe tirar aquele aspecto tão imponente. Pensei começar a falar com disparates, dizendo-lhe: é incrível, né, Luísa? Incrível. Gente, Deus, assim, ficar diante de Deus e ele tá bravo e ele tá com esse aspecto sério, é só uma alma que realmente tem muita intimidade com ele para ter coragem de falar, né? É muito incrível quando a gente vive nessa intimidade com Deus, né? Porque você não tem medo dele. Não tem medo. Aí ela vai e fala.
Ela estava meio assim, mas falou. Meu doce bem, amemo-nos. Se não nos amamos nós, quem nos deve amar? E se você não se contentar com o meu amor, quem será capaz de te contentar? Ah, me dê um sinal certo de que está contente de meu amor. De outra maneira, eu desfaleço e morro. Mas quem pode dizer todos os disparates que disse? Eu acho que é melhor ignorá-los. Mas com isso, parece que eu consegui tirar aquele ar imponente que ele tinha e me disse: só estarei contente de teu amor quando este superar o rio da iniquidade dos homens. Meu Deus. Por isso pense em aumentar teu amor, porque assim mais estarei contente de ti. Meu Deus, Jesus estava muito bravo, né? É muita iniquidade, né? Mas aí, como como fazer isso, né, para superar, para o amor da alma superar a iniquidade dos homens? É só vivendo na divina vontade, porque você vai amar com o amor divino. Não tem como viver isso que Jesus está falando, se não for viver, se não for Ele mesmo em nós, se não for a vontade dele reinante plenamente em todos os nossos atos, para superar o rio de iniquidade dos homens, um amor humano, mesmo que seja que a gente fale que ame a Deus, mas com a vontade humana, não vive isso aqui que ele está falando. Você tem que se aniquilar totalmente, viver um nada mesmo e só ele reinar, só a vontade dele. Só a vontade dele ser ele mesmo amando ele em nós. Ele encontrar em nós o amor divino, não humano. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Veja o mundo e como a maioria são cegos. Encontrando-me em meu estado habitual, bendito Jesus me transportou para fora de mim mesma, no meio de muitas pessoas. Que cegueira! Quase todos eram cegos, uns poucos de vista curta. Apenas um que outro se notava como sol no meio das estrelas, de vista agudíssima, todo concentrado no sol divino. E esta vista lhe era concedida porque eu tinha fixa na luz do Verbo humanado. Jesus, comparecendo de tudo, disse: Minha filha, como arruinou o mundo a soberba. Chegou a destruir essa pequena luz de razão que todos levam consigo desde que nascem. Mas deve saber que a virtude que mais exalta Deus é a humildade. E a virtude que mais exalta a criatura diante de Deus e diante dos homens é a humildade. Dito isto, desapareceu. Mais tarde regressou todo angustiado e afligido acrescentou: Minha filha, estão para acontecer 3 terríveis castigos. E como um raio desapareceu, sem me dar tempo de lhe dizer uma palavra. Então é muito sério o que Jesus está falando, né? Vem de encontro aos temas passados, né? Porque estava falando sobre isso, que o mal começa exatamente quando o homem cresce alguma coisa, ele, né? Cresce alguma coisa. É terrível essa realidade, né? Do homem pensar, eu sou algo. Quando ele pensa isso, tirou Deus fora, né? Porque ele olhou para si, né? E é exatamente essa soberba que tá, que totalmente, o homem acha que quando ele é assim, ele é racional, né? Ele acha que ele está em pleno domínio da sua razão e que ele é muito sábio e inteligente por pensar assim, né? Quando ele chega à conclusão de que, eu posso isso, eu posso aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, olha o que nós somos capazes de fazer, olha o que nós somos capazes de criar, olha como somos inteligentes, olha, o ser humano está cada vez mais esperto, o ser humano está cada vez mais descobrindo coisas e não sei o quê. Então, quanto mais ele acha que ele está cada vez mais são quando ele tem esse tipo de pensamento, quando ele crê em si próprio, né? Que uma pessoa sadia é aquela pessoa que crê em si mesmo. É tanto que o mundo gira em torno dessa propaganda, né? Seja você mesma, acredite em você mesma. Você é capaz, você é isso, você é aquilo, você pode tudo. Você não tem limites. O mundo é seu, vai que você consegue. É tudo uma campanha voltada para o eu. E o ser humano sente que quanto mais ele assume a si próprio, ele é sadio. Tudo gira em torno disso, que a pessoa mais iluminada é aquela pessoa que mais se aceita como é, a si próprio, né? Que tem orgulho do seu eu, que tem amor próprio, esse amor próprio que o mundo prega. Mas, na verdade, isso é uma soberba. É você pôr o apoio todo em si mesmo, a confiança em si mesmo. E isso é uma vista curta, porque o que você é, o que você criou de verdade, o que você sabe, entende?
Você não vê nada, você não tem poder sobre nada, né? Nós somos pequenos, essa é a nossa verdade, nós somos criaturas. E estar na humildade é esse conhecimento de si mesmo, reconhecer quem nós somos e quem Deus é, né? Essa é a verdade. Saber que eu não sou nada e Deus é tudo. Essa é a humildade da criatura. Se colocar no seu devido lugar é humildade, não é humilhação, não é se diminuir, não é ser bobo, não é ser um zero à esquerda, como o mundo pensa. Ao contrário, é a verdade. A humildade é a verdade. A verdade da gente assumir aquilo que nós somos diante de Deus, que nós somos criados para ser, que Deus é o tudo e que Ele é que nos enche, e que Ele que é bom em nós. Ele e toda a sabedoria que nós recebemos foi em Jesus. É tudo vinda da humanidade de Jesus. Que tudo ele viveu, recebeu nele para nós, né? Então é tudo fruto de Jesus, vinda da humanidade de Jesus, esses bens, essa inteligência. Se não tivesse Jesus, já era, né? Então é tudo por ele, para ele são todas as coisas, né? Então, é tudo ele que nos dá, né? Qualquer coisa que ele consegue fazer foi porque Deus deu para ele a inteligência e a força para a capacidade para fazer isso. Então, quando o homem diz eu consegui, põe o nome dele, se orgulha do rosto dele na foto, ele está sendo soberbo, ele está roubando do seu Criador o crédito que deveria ser dado para Deus, ele está dando para si mesmo, né? E a alma humilde, ela realmente, em si mesma, ela vê que ela não pode. E que na hora que ela vai falar, fala assim, eu só faço por ti, se só o Senhor. Ela reconhece que tudo é por Deus e que só Deus que pode tudo, que quer precisa de Deus. Então, essa é a verdadeira humildade, entende? Da criatura. Agora, a criatura que fala, eu dou conta, eu, essa é soberba, né? Essa confia muito em si própria, nos seus estudos, no seu conhecimento, que ela acha que ela se construiu sozinha, que ela se fez sozinha, que ela correu atrás sozinha e que ela que conseguiu lá os troféus, os títulos, os diplomas sozinha e não foi. Foi tudo por graça de Deus, é tudo graça de Deus, graça sobre graça colocada em como ele falou, que as coisas criadas estão prenhas, né, do amor de Deus. Então, tudo é coisa que Deus colocou e não é a gente, entendeu? Então, quando o ser humano cresce em alguma coisa sem Deus, uma existência que não precisa de Deus, ele é o soberbo em alto grau. E essa pessoa tem uma visão curta, né? Ela não enxerga nada direito. Até aquilo que ela acha que ela está vendo, ela não está vendo direito. Entende? Quem somos nós para dizer o que é melhor para nós, para dizer como as coisas têm que ser, né? Então nós temos que ouvir a Deus. A pessoa humilde ouve e obedece a Deus. Então ela tem esses olhos fixos em Deus, como está sendo falado aqui. Ela olha em direção ao sol e se fixa nele, ela fica toda concentrada no sol divino. Então quem olha para Deus e vê as coisas em Deus, tem a visão aguda, porque ela sabe que Deus é que sabe o que é melhor, né? Então, ela sabe assim, quando a pessoa pensa assim, por exemplo, se eu quiser encher de mim mesma, né? Eu recebi a proposta de trabalho, né? Então eu poderia chegar toda para a mulher lá, né? Na entrevista e falar, eu dou conta, pode me chamar. Eu sou isso, sou aquilo. Eu tenho certeza que se eu pegar essa escola aí, coordenar essa escola vai ficar um brinco. Porque eu sei fazer, eu não sei o quê, eu e meu diploma, eu e minha capacidade. E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu estava conversando com Jesus sobre isso. Eu falei assim, Jesus, esse é o pensamento mais bonito? Eu deveria ter virado para a mulher, na que ela perguntou e ter mostrado para ela uma atitude de segurança, né? Mas eu não seria verdadeira, né? Se eu tivesse falado assim para ela, eu dou conta, que dia que eu começo? Entende? Eu cheguei para Jesus e falei, Jesus, só o Senhor mesmo para me ajudar a coordenar a escola. Eu não sei nem como se eu sou capaz de fazer uma coisa dessa. Só o Senhor mesmo. Se não for, é o Senhor que vai coordenar essa escola. Se eu tiver que coordenar, é o Senhor que vai lidar com essas pessoas, porque eu não sou nada. Eu fiquei com aquele sentimento de incapacidade e fiquei só olhando para Jesus, falando, só o Senhor mesmo para me dar sabedoria. Só o Senhor mesmo para me dar força. Só o Senhor mesmo para me dar o que eu preciso, Senhor. A autoridade, tudo veio do Senhor. Só o Senhor mesmo, porque eu em mim mesmo. Aí fiquei falando, dá certo? Ele falou assim, é certíssimo, né? Esse pensamento da gente sentir na gente mesmo, quando recebe a proposta, a gente sente o nosso nada. A gente não fica orgulhosa e sentindo que é alguma coisa, né? A gente sente que há uma dependência tão grande dele nesse momento, e a gente fica assim, eu só se o senhor me ajudar. Eu só aceito se for a sua vontade. Então eu pus na mão dele, né? Eu fiz de uma forma que ficasse na mão dele, que eu não falei para a mulher, eu fui honesta, né? Olha, eu estou disposta, né? Da minha parte eu falei, eu estou disposta, estou disponível se quiser me escolher. Mas você reza e decide. Porque quando eu disse isso, eu estava pondo na mão de Deus, né? Deixando a vontade divina decidir. Porque eu sei que Deus tem essa vista aguda. Ele sabe qual qual o cargo ali que vai ser melhor, né? Qual que ele deseja, o que é melhor para minha filha, né? Nesse momento.
Então Deus sabe, então eu não digo para Deus, eu é que sei se o que é melhor para minha filha. É melhor que minha filha fique em casa comigo, para ela desenvolver mais comigo, para me proteger ela dos perigos. É muito perigoso a creche. Pode entrar alguém lá e fazer alguma coisa com a criança, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Muitas coisas eu poderia dizer, né? Mas eu penso assim, quem sou eu para dizer o que é melhor para minha filha? Quem sou eu para determinar na fase da vida da minha filha o que é melhor para ela? O que realmente vai trazer para ela o que Deus deseja para ela? Deus sabe o que é melhor para ela. Então deixa Deus decidir, porque Ele tem a vista agudíssima. Ele vê além do alcance nosso, né? Ele vê além de tudo. Ele é onividente, onisciente, onipresente, né? Ele já está tudo escrito no plano dele. Então ele sabe o que é melhor. Então quando você deixa as coisas nas mãos de Deus e você é guiado pela instrução que Deus está te dando, você é essa pessoa que abre mão dessa visão curta, que é olhar para si próprio e se apoiar no seu próprio entendimento e vai para Deus, né? E confia na direção que Deus está te levando. Então, se Deus fazer a mulher me ligar e me dar o cargo, então eu sei que ele que tem essa visão agudíssima está me dando, mas eu também sinto que é ele que vai me capacitar, né? Claro que eu tenho que corresponder dentro da ordem, né? Dentro daquilo que ele pedir para mim ali, né? Mas, mesmo assim, eu não confio no meu próprio entendimento, que é o que eu vou saber falar, que é o que eu vou saber dirigir as pessoas, que é o que eu vou saber o que é melhor coordenar. Eu sei que é Ele que vai estar em mim fazendo, né? Eu sei que é Ele em mim que vai coordenar. Eu sei que é Ele em mim que vai dirigir essas pessoas. Eu sei que é Ele em mim que vai lidar com qualquer situação lá dentro, né? Então, eu não confio em mim mesma, eu confio em Deus. Então, quando eu tomo uma decisão, eu falo. É porque eu sei que é a vontade de Deus. Então só me importa a visão dele, o que ele quer, né? Como a Aline está dando testemunho dela sobre essa questão da alimentação. Então ela, diferente, fazendo atos reparatórios diante de muitas pessoas que quando busca essas coisas, mas busca sim por vaidade também, busca por esse olhar para si. E quando elas vão fazer, elas confiam no seu próprio esforço, né? Elas não pedem a ajuda de Deus, elas não fazem uma oração, elas não consultam a Deus para saber qual que é o melhor alimento, como que Deus quer que elas façam na divina vontade esse processo de emagrecimento. Elas não têm essa preocupação com o que Deus está vendo. Na hora elas apresentam o que elas estão vendo. Ah, eu acho que esse aqui é melhor, esse alimento é melhor, fazer assim é melhor. E tal hora para academia é melhor, esse horário é melhor para mim. Então é sempre elas decidindo e dizendo o que é melhor. E é a vista curta, e aí se desaponta, se decepciona, porque elas não consultaram a Deus, não buscaram em Deus essa visão, né? Então, é uma reparação absurda, né? Quando o ser humano abre mão de sua razão própria para se guiar pela de Deus, que ele fala que a pessoa perde a sua própria razão e adquire a razão divina, que a pessoa vê as coisas através dos olhos de Deus. Então, se Deus me apresenta esses vídeos, me apresenta que essa é a melhor solução para mim, eu abraço o que Deus está querendo e unicamente por Ele. Isso é a verdadeira humildade. É reconhecer que só Deus sabe o que é melhor para nós, que nós já fomos feitos para esse propósito de ser iluminado por Deus, nunca andar sozinho, nunca dar nenhum passo sozinho, nunca agir sem consultar Deus, nunca querer agir pelos próprios pensamentos. Então, a verdadeira humildade é se colocar no seu posto, o posto para o qual Deus já traçou como seria a nossa vida, viver só da luz divina, né? Como foi a vida de Jesus. Em tudo o Pai, remetia ao Pai em tudo. Ele falava, eu era invisível para mim mesmo, né? Então, ele não tinha um pensamento, o Pai está me direcionando para esse caminho, mas eu não gostei, vou pegar um atalho, que eu chego mais rápido. Entendeu? O ser humano quer viver de atalhos, o ser humano quer viver das suas próprias convicções. Deus aponta uma coisa e fala, ah, assim não dá, não, vou fazer de outra forma. E não quer se guiar pelo que Deus deseja. Então, quando a criatura ela não tem opinião própria, ela se guia pelo que Deus está conduzindo e unicamente porque é a vontade de Deus, isso é maravilhoso, né? Eu fiquei muito emocionada com a parte que a Aline falou, né? Porque eu também fiquei muito triste com essa parte do vídeo da Petra. Eu tinha visto esse vídeo, eu fiquei muito triste com essa parte que ela falou, né? Que as pessoas gordas não passam credibilidade, né? Me deu muita dor esse vídeo, né? Aí eu fiquei muito emocionada com o jeito que a Aline falou para Jesus, né? Eu achei muito bonito, né? Ela, ela virar para Jesus e falar isso, sabe? Jesus, então, por ti, Senhor, para que o Senhor tenha credibilidade, eu faço então o que for necessário para emagrecer. Eu achei isso tão bonito, eu fiquei tão emocionada, sabe? Eu achei muito bonito, né? Imagina como que Jesus não fica, né? Então é muito bonito viver assim, né? É a vida que Deus projetou para todo mundo, entende?
Mas enquanto o ser humano não destruir, não acabar com essa pequena luz de razão, um pouquinho que eles enxergam, eles já acham que está vendo demais, que são muita coisa, né? Entende? Enquanto o homem não destruir, então não tem como. Ele tem que abrir mão das suas próprias convicções e confiar em Deus. Não, aqui está falando que essa pequena luz da razão, que foi Deus que colocou, uma iluminação, né? A consciência, o conhecimento, a sabedoria, a inteligência, Deus que deu, a minha filha. Como arruinou o mundo a soberba, chegou a destruir essa pequena luz de razão que todos levam consigo desde que nasce. Então, tem uma razão que Deus dá, que você segue uma ordem, uma lógica, que não é uma coisa racionalista, né? Uma coisa, muito homem confiando em si mesmo. É algo que Deus dá já para a gente ter uma razão, o pé no chão, a cabeça no lugar, vendo a ordem das coisas, entendendo a ordem das coisas, agindo com equilíbrio. Isso foi Deus que deu, esse equilíbrio, essa coisa. É só que o ser humano perde essa capacidade com a soberba. Ele perde a capacidade, então ele se torna desequilibrado. Ele começa uma coisa e não para, ele depois quer outra coisa, vive cego pelas paixões e tantas coisas por causa disso. Então ele perde isso, essa consciência que Deus já colocou no ser humano, né, das coisas, né, por causa dessa soberba que os fazem totalmente cegos e começam a idolatrar a si próprios, né, e pensa que não precisa de Deus para nada, que eles mesmos sabem o que é melhor para eles. E isso é muito triste, né? Então, eu achei bonita a parte que ele fala da humildade de Deus, né? O que mais exalta Deus é a humildade, né? É muito bonito a humildade de Deus, né? Como Deus, ele é, né? A verdade, ele é verdadeiro, né? E ele uma vez foi falado assim, né? Que uma coisa que é a humildade de Deus é ele se abaixar na criatura, né? Morar dentro de uma criatura. E é assim que ele quer ser, né? Habitar dentro da criatura, ver através dela, viver através dela. Isso é uma humildade absurda de Deus, né? O verbo manado e toda essa realidade de como Jesus viveu. É absurdo de maravilhoso, né? De humildade, né? De Deus, né? E o ser humano se acha uma coisa. Vai entender, né? Vai entender. E a virtude que mais exalta a criatura diante de Deus e diante dos homens é a humildade. Então, o homem deve ser humilde também, né? Deus nunca negou a si próprio aquilo que ele é. E quando ele veio para habitar na criatura, aí que ele mais ainda confirma aquilo que ele é. Deus, o nosso todo, a nossa vida. E nós fomos feitos para ser a morada dele. Então, essa é a obra mais linda que mostra a humildade de Deus, né? Quando Jesus o verbo se humana, revela essa humildade de Deus profunda. E esse mistério de Deus se fazer homem para mostrar como ele quer viver dentro de nós e como nós fomos feitos para ser com ele. Então, quando você olha para Jesus, você vê o exemplo do divino, de Deus habitando no ser humano, e você também vê em Jesus o exemplo de como o ser humano tem que ser em Deus. Então, é muito bonito. Então, para ser humilde, tem que se espelhar em Jesus. Sem Jesus não tem verdadeira humildade, né? Ele é o modelo. Então, sem ele não tem humildade verdadeira, entende? Porque ele mesmo fala no livro do céu, só eu posso dizer que eu sou humilde. Só eu. Porque o que o homem diz que é humildade é conhecimento de si mesmo, né? Do seu nada. Então, só eu mesmo posso dizer que eu sou humilde, né? Então, é muito grande isso. É muito importante isso. E aqui ele mostra os castigos que dá para acontecer, não mostra quais, mas fala que são 3 terríveis castigos. E é justamente por causa dessa soberba do ser humano, porque ele falou aqui em cima sobre a soberba. Então, precisa do castigo para o ser humano perceber que ele não é o que ele está pensando que ele é, né? É, precisa. Se o homem construísse a Torre de Babel e conseguisse o que ele queria, ele ficava mais soberbo. Precisou de confundi-los na sua própria razão para que eles pudessem perceber que eles não têm que se apoiar em si mesmos, que são nada. É só Deus confundir a língua deles que já ficaram perdidos e não sabiam mais o que fazer. Então, precisa dessa confusão o ser humano perceber que ele não é o que ele está pensando que ele é, o centro de tudo. Amém?